Sem mais delongas, gostaríamos de convidar esse paraibano que já aprendeu a deixar um pedacinho do coração dele para o Ceará, o companheiro Severino Celestino. Bom dia a todos. Bom dia. Roguemos a Jesus, nosso mestre amigo, que esteja conosco nesta manhã e sempre. Enquanto preparamos aí a nossa tela, a nossa projeção, eu, apesar de não ter uma estatura que apareça, mas eu vou permanecer aqui embaixo porque eu tenho que expor e, na verdade, eu não quero aparecer agora de manhã, eu quero que Jesus apareça, que Ele realmente é o objetivo maior do nosso trabalho. Então, nós agradecemos o convite da comissão e acho que me escolheram para a maior responsabilidade. No entanto, eu não sou digno de tanta honra de poder falar sobre Jesus, sobre o conforto que Ele nos traz através da mensagem do Evangelho. Para qualquer tipo de conflito, o Evangelho é sempre a melhor saída. Porque Jesus, além de psicólogo, era pedagogo, professor, taumaturgo, médico. Então ele é a pessoa mais completa e mais indicada para resolver essas nossas dificuldades que todo mundo tem, que são os conflitos pessoais, coletivos, gerais, universais. E o que Jesus trouxe como conforto no Evangelho, ele serve para o mundo todo e, logicamente, vai servir também para todos nós. Então vamos colocá-lo como aquele que realmente é o nosso grande governador, assumido com misericórdia já desde muito tempo, como ele diz em João 8:12, eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz deste planeta, que mundo aí leia céus e terra, como nós vamos ver essa colocação, que ele, assumindo a condição de governador, ele abraçou a nossa causa, as nossas dificuldades, e traz o roteiro maior para a solução dos nossos conflitos internos, os éticos, que o nosso querido Marcelo Mariano fala, e os conflitos psicológicos, que o nosso homem do açaí, como diz Marcelo Mariano, que é o Alberto Almeida, falará para vocês ainda hoje a respeito. Então esse é o Monte das Oliveiras, um dos focos de luz da humanidade. Aqui Jesus ensinou, que Jesus viveu, aqui ele realizou grandes e importantes tarefas durante o período que ele esteve, porque são dois montes, o Monte das Oliveiras olha para o Monte Sião e o Monte Moriá, dividido apenas pelo meio, por essa região aqui, pelo Vale do Cedron, que é um rio que hoje ninguém vê mais o rio, porque está realmente coberto, mas ainda existe o rio. Então apenas esse riacho separa Jerusalém do Monte das Oliveiras. E Jesus estava sempre transitando de um lado para o outro. E aqui nós temos oliveiras e mais oliveiras, mas foi nesse monte que ele ensinou o Pai Nosso, foi nesse monte que ele chorou sobre Jerusalém, lamentando que ele trazia a solução para os conflitos, mas os seus, como diz João, não receberam. Esse local é conhecido como Igreja das Nações, porque cada cúpula dessa foi doada por uma nação do mundo, inclusive o nosso querido Brasil faz parte, foi um dos colaboradores. E aqui é exatamente o local que são as oliveiras vizinhos ou vizinhas à igreja, o local onde Jesus fez a sua última oração, a sua última revelação. A oliveira é uma árvore
que se auto-reproduz, ela não precisa de polinização. Então ela é hermafrodita. Por isso que ela está sempre viva e sempre se reproduzindo. Há quem diga que essa oliveira foi no tempo de Jesus. Ela deve ter tido, já tem uns 2000 anos. Então é possível que Jesus, ao fazer essa oração, tenha passado por aí. Todas as oliveiras, elas são protegidas. Vocês vejam o muro aqui, porque as mulheres adoram uma folhinha de árvore. E se deixasse sair livre, só ficava, como a gente costuma dizer, os troncos, né? Cada uma folhinha dentro da bolsa para trazer para o Brasil de lembrança. Então, a gente, graças a esse cuidado, elas têm sobrevivido. E ali de lado, Jesus deixando Tiago, João e Simão, ele faz a sua última revelação maravilhosa, uma prestação de contas a Deus, o que ele havia feito. Pai, chegou a minha hora, eu venci o mundo, e agora glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha junto a ti, antes que a terra e os céus existissem. A maioria dos tradutores coloca mundo como se fosse sinônimo de universo, mas não, Jesus está se referindo ao nosso planeta. Lembre-se que Moisés, quando fala da criação do mundo, como a gente entende, ele não fala de universo, ele fala do planeta Terra. No princípio, criou ou criava Deus as águas e a terra. E água e terra, céus e terra é o nosso planeta. A palavra céu, em hebraico, rakia, como foi traduzido, colocado como céu, eles chamam também de Shammai, que significa cheio d'água. Céu, no Velho Testamento, na primeira revelação, é aquela taça invertida que a gente tem na nossa cabeça, acima da terra, de onde cai a chuva. Então, Shammai, cheio d'água. Então, o céu, na visão judaica, no Velho Testamento, não é o mundo espiritual. Essa criação vem depois. O céu é o local onde cai a água. Então, os céus e a terra. Então, Jesus se referia que ele estava prestando conta e nos deixando essa grande senha, que se vocês lerem A Caminho da Luz, Emmanuel fala lá na sua, que antes que a Terra tivesse no seu eixo gravitacional, espíritos superiores se reuniram para colocar a Terra no seu eixo gravitacional para ela se tornar habitável, que ela ainda não tem condições de ser um planeta habitável. Eu preciso que a espiritualidade tomasse as devidas providências, e neste momento Jesus já estava junto com Deus, assumindo por amor e por misericórdia o governo desse planeta para a nossa proteção e para trazer a solução para os nossos conflitos. Faz 2014 anos que ele passou aqui. Esse período já faz incontáveis milhares e milhões de anos que aconteceu. Jesus veio, deixou a receita e nós ainda não assimilamos. Ainda estamos por aqui porque ainda não assimilamos essa receita. Então vamos continuar. Essa é a pedra que fica aquela igreja das nações em cima, de onde Jesus fez a sua última oração. Já fui 10 vezes por aqui ou mais, e eu tive que pastorar, no bom sentido, uma oportunidade para encontrar essa pedra sem ninguém junto, que está sempre cheio. Às vezes você fica vendo missas, o pessoal se debruçam aí, choram, extravasam as suas emoções, e para encontrar assim, eu ter condições de tirar essa foto foi um achado, foi uma conquista realmente, que o assédio é muito grande aí, porque na verdade quem é médio sente uma energia muito especial nesse local. É como se você recanalizasse e ressintonizasse com o período que Jesus esteve ali. E você sabe que nós deixamos energia nas nossas cadeiras, né? Imagina a energia que o Luciano, minha esposa, o Marcelo e vocês estão deixando nessa cadeira, pode ser detectada daqui a milhares de anos. Agora imagina a quantidade de energia que Jesus tinha. Então, em cada local desse, a gente tem uma revelação e um sentimento totalmente próprio e diferente. E quantas vezes você vá, dependendo daquela sintonia naquele dia, você sente uma energia diferente da anterior e assim sucessivamente. E Jesus, na verdade, foi um homem que venceu conflitos
deixou receita para conflitos, mas também criou conflitos políticos. Essa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, narrado pelos evangelistas, sobretudo por Mateus, ele gerou um grande conflito político, porque ele entrou aí numa festa muito importante, chamada Festa dos Tabernáculos, que é uma festa que acontece no mês de setembro, e que, do ponto de vista cristão, nós, o costume da igreja inverteu essa festa. O que é que a igreja comemora com essa festa? Vocês sabem? Como? Domingo de Ramos. Parabéns, todo mundo aqui tem uma origem católica, né? E o Domingo de Ramos ocorre quanto tempo antes do Domingo da Ressurreição? Quanto? Uma semana, não é isso? Vocês estão reforçando o conceito católico de vocês. E eu que fui quase padre no domingo de manhã, só falta convidar para celebrar. Mas vamos quebrar alguns paradigmas nesse sentido, porque essa festa, considerada festa dos tabernáculos, ela ocorre no mês de Tirei em hebraico, que é o mês de setembro. Jesus entrou provavelmente no sábado, que é o dia que a festa é mais importante, no 7º dia da festa. Então ele entrou aqui provavelmente no dia 22 de setembro do ano de 32. E ele foi crucificado na Páscoa de 33. Então Jesus entrou em setembro, passou outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, aproximadamente 7 meses e não 7 dias. Você pode dizer, qual é a importância que tem isso? Tem muita importância, porque eu já vi muita gente dizer, o ser humano é muito volúvel. Uma semana antes estava vacinando Jesus, na outra estava pedindo a sua crucificação. E não foi uma semana, foram 7 meses no mínimo. Porque esse gesto de Jesus chamou a atenção de Pilatos, que era o poder de Roma, e aí ele mandou acompanhar, fiscalizar Jesus, e foi isso aí que culminou com a sua crucificação. Só informação que muita gente desconhece, por não ir à história e não conhecer Jesus judeu e o Jesus cristão, que a gente muitas vezes confunde. Mas vamos juntar esses dois valores, o Jesus judeu, amor, vencedor de conflitos, com a racionalidade enviada por ele mesmo, através da figura de Allan Kardec, para nos trazer a fé raciocinada à luz da lógica, da razão e do bom senso. Eu hoje trabalho sempre, as minhas buscas começam com a primeira, segunda e terceira revelação, avaliando cada uma a seu tempo, como disse o Espírito Israelita na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Moisés iniciou a obra, Jesus continuou, e o Espiritismo arrematará. Hoje muita coisa só entendo de exegese do Evangelho por causa da doutrina. Então é preciso que a gente conheça a origem, começo, meio e fim. E Jesus coloca em João 16:12, tenho muito ainda que vos dizer, mas vocês não estão podeis suportar agora. Tem muita coisa ainda que a gente tem vontade de dizer a vocês, mas vocês também não podem suportar agora, não hoje. E Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, item 7, nós vamos ver daqui a pouco, que o Espiritismo também não disse tudo. Então, são pontos para a gente analisar. Ele diz aqui, os Espíritos procedem nas suas instruções com admirável prudência. É sucessivo e gradualmente que eles têm abordado as diversas partes já conhecidas da doutrina, e é assim que as demais partes serão reveladas no futuro, à medida que chegue o momento de fazê-la sair da obscuridade. Então nós também ainda não estamos preparados. Kardec falava disso lá na época da codificação. E diz ainda, justifica, se os espíritos ainda não dizem tudo ostensivamente, não é porque a doutrina possua mistérios reservados aos privilegiados, nem que eles ponham a candeia debaixo do alqueire, mas porque cada coisa deve vir no tempo oportuno. Hoje a gente começa a explicar à luz dos conhecimentos da ciência, da moral, o progresso que vem aí, a doutrina espírita começa a explicar o porquê. E a gente sabe disso.
nós não podemos reclamar de muita coisa na nossa vida, psicologicamente falando. Os que têm conflito de infância, de adolescência, de nascimento, de vida, de família, tem que se lembrar que a escolha foi nossa. Já leram as obras de André Luiz? Já leram os capítulos sobre reencarnação? O espírito vai escolher o pai, a mãe, a família. Eu fico imaginando, eu vou fazer 65 anos, 68 anos atrás, eu escolhendo a minha família no interior da Paraíba, no interior, no prédio, não é nem na cidade, num sítio, uma família que eu fui o 19º filho, e depois de mim ainda nasceu 8. Quer dizer, eu sou uma sociedade familiar. Quer dizer, dá 2 times de futebol, ainda só para massagista, técnico. Foi a minha primeira sociedade, foi a família. Para mim isso foi excelente. Eu aprendi a dividir, a participar, a renunciar, a obedecer os mais velhos. Isso em casa. Então eu fui pronto para a sociedade. Quando a gente vai para o psicólogo e diz assim, eu tenho um trauma de infância, que meu pai era tão violento, eu fui tão injustiçado. Você está falando na sua escolha. Você está na família que você escolheu. Como diz Chico Buarque, Deus é um cara gozador, adora brincadeira, depois de jogar no mundo, tem o mundo inteiro. Mas achou muito engraçado me botar cabreiro, na barriga da miséria nasci brasileiro, eu sou do Rio de Janeiro. Ele acha que Deus foi gozador porque botou ele no Rio de Janeiro. E eu não vou achar que Deus é gozador, que ele me botou no meu humilde sítio do Goiti, lá no município da Lagoa Grande. Não, eu escolhi aquele local. Se a gente analisar isso, vai ficar bem mais fácil da gente entender as dificuldades que a gente tem ainda hoje. Eu tenho um irmão que eu mereço, a irmã que eu mereço, o pai que eu merecia, porque foi escolha minha. Então não tenho do que reclamar. Eu tenho uma mulher que eu mereço. Você tem um marido que você merece. Então não é justo você dizer assim, meu marido é meu karma. Não é justo. Não foi você que escolheu. Então você foi ruim na escolha. Você tem um karma escolhido por você. E vice-versa. Certo? Então são questões que a gente tem que, se a gente começa a analisar à luz da reencarnação, dando um passinho mais na frente, a gente vai descobrir saída para muita coisa, né, você? Eu estou reclamando de quê? Eu estou chorando de barriga cheia. Se eu não tivesse escolhido a família que eu escolhi, talvez eu não estivesse aqui. Se eu não tivesse tido os limites que eu tive, talvez eu não estivesse aqui. Curiosidade que eu acho que nenhuma família teve até hoje, eu tive. Nós tínhamos um quarto chamado carrossel. Era um pau no centro da sala, cheio de armador, com 3, 4, 5 níveis de rede. Vocês já dormiram assim? Eu não tenho trauma disso, não. Eu achei isso fantástico. Eu aprendi a dividir até sobreviver. Por quê? Porque os mais velhos dormiam em cima. Porque os mais novos, de madrugada, às vezes abria a torneira, se ele dormisse em cima, você ia acordar já tomado banho. Então é a lei da sobrevivência, da convivência em sociedade. Então tudo tem uma razão de ser. E a doutrina explica, ó, não é que existam mistérios, privilégios, não. Cada um tem a coisa no seu devido momento, da forma que merece. Então é mais ou menos sobre isso que eu gostaria de começar ajudando aos conflitos pessoais de vocês, à luz do Evangelho e da doutrina. Os espíritos não estão encarregados de trazer-nos a ciência já feita. Isso aqui está no que é o Espiritismo, capítulo 1 para 108.